Sejam bem-vindos ao canal Em Família. Graças a Deus chegamos ao final de mais uma semana. Eu sou Francisco Júnior e nessa sexta-feira, 20 de outubro, é dia da nossa recapitulação da lição. A lição 3 trouxe o título O Chamado de Deus para a Missão. O verso para memorizar está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós lemos juntos agora. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes de seguirmos para a classe, vamos orar. Pai eterno, Deus amado, te somos gratos por essa semana abençoada, te somos gratos pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos a presença do Santo Espírito nos iluminando, nos dando entendimento. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. No estudo desta terceira semana, nos concentramos no chamado de Deus para a missão. Através de histórias como da Torre de Babel, o chamado de Abraão e da igreja primitiva, aprendemos lições sobre fé, obediência, testemunho e confiança em Deus. Através de um princípio de evangelismo estabelecido por Jesus, adquirimos um plano de ação para participarmos da missão a partir de onde estamos. A semana está quase acabando e nós queremos te convidar a fazer parte desse ministério em família. Verifique sua inscrição no canal e compartilhe os nossos estudos com seus amigos, irmãos da igreja, com a sua lista de contatos. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma ótima sexta-feira e logo mais um feliz sábado. Nesse estudo, nós vamos ver que somos chamados de Deus para cumprir uma missão. Deus nos salva, Deus paga o preço da nossa redenção, nos salva e nos dá uma missão. E essa missão, ela nos ajuda a nos manter salvos, a nos manter conectados com Deus. Muitas vezes, Deus precisa nos sacudir, nos tirar da nossa zona de conforto, para tomarmos decisões, para irmos aonde Ele nos orienta a irmos. De outra maneira, nós não faríamos isso. E um exemplo que fica bem claro aqui, que é colocado na lição, é dos pós-diluvianos. Deus havia salvo pela graça Noé e sua família, começou uma nova geração, e ele disse, olha, vocês vão e se espalhem sobre a terra, habitem esse planeta que eu os criei para vocês. Mas eles fizeram o quê? Eles foram na sua zona de conforto, construíram uma cidade, construíram uma torre, desafiando a Deus, que havia dito que não destruiria mais o mundo com um dilúvio de água. E Deus, vendo aquilo, ele teve que intervir. E na tua e na minha vida? Quantas vezes Deus precisa intervir para que nós possamos voltar para o plano de Deus, para a missão de Deus? Reflita sobre isso. A lição ela continua, né? Ela dá o exemplo de Abraão também. Né? Nós sabemos que Abraão ele recebeu um chamado de Deus para sair da terra dele, da onde ele morava, né? E nós podemos observar, a princípio, que era um desconforto para Abraão, né? Sair ali de onde ele estava estruturado, onde ele estava morando com a sua família, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Né? Então, muitas vezes, surgem situações na nossa vida que, a princípio, nós não entendemos, não sabemos os propósitos, mas que Deus pode usar, sim, esses eventos para que nós possamos ser testemunhas deles, para que possamos levar essa missão adiante. A lição continua pontuando com o exemplo dos discípulos, que eles estavam acostumados a trabalhar na obra de Deus ali, localmente, em Jerusalém. E logo mais eles foram dispersos para alcançar outras regiões, ir até os confins da terra, como Jesus havia dito. A lição pontua assim: Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo, começar localmente, em Jerusalém, na Judéia, avançar para Samaria, para outros locais, até os confins da terra. Esse chamado, muitas vezes, é para que nós nos desloquemos, como foi o exemplo citado aqui da nossa família,
como foi o chamado de Abraão. Mas muitas vezes o chamado é para que nós despertemos localmente onde nós estamos, né, onde nós moramos, o nosso círculo. Nós precisamos despertar, sair da zona de conforto aonde nós estamos. O que nós podemos fazer para ajudar na obra? Como nós podemos testemunhar? Então a gente começa usando esse princípio localmente, testemunhando, vivendo uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Depois, eu quero avançar, como eu posso colaborar com a obra de Deus? A nossa igreja tem projetos, missões mundo afora, e as nossas ofertas podem ajudar. Você pode atuar em localidades distantes através das suas ofertas, através do seu apoio financeiro. Muitas pessoas têm o dom e são chamados para serem missionários, para serem obreiros, mas outras não. E essa é uma forma que nós podemos participar da obra de Deus também. Nós avançamos no estudo dessa terceira lição, nesse estudo de domingo, 15 de outubro, que traz o título Indo Além da Zona de Conforto. E a primeira consideração da lição no estudo de hoje é que a intenção das pessoas envolvidas na construção da Torre de Babel era plenamente egoísta, gananciosa. Nós vamos ver pelo relato, pela leitura, que eles diziam assim: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então, muitas vezes, trazendo uma aplicação para a nossa vida espiritual, nós contrariamos as ordens divinas numa intenção egoísta. Nós não cumprimos a missão, nós não aproveitamos as oportunidades que temos de falar do amor de Deus, de ajudar o nosso irmão, porque temos intenções egoístas dentro de nós. Nós nos acomodamos na nossa zona de conforto com o evangelho guardado somente para nós. Né? Então, de acordo com a lição, de acordo com as instruções dessa história, nós vemos que o fato de Deus nos conceder uma missão, de nós podermos participar de alguma forma dessa missão, vai nos dar lições de humildade, de amor ao próximo, de entrega. É um benefício para nós mesmos. A história diz ainda que as pessoas queriam construir essa torre para não serem espalhadas. E a ordem de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus era que elas fossem espalhadas, para que a missão fosse levada adiante. Ou seja, elas estavam totalmente contrárias à vontade de Deus. Então, cabe também uma reflexão para nós, para a nossa vida. Quais estão sendo os nossos planos? Será que os nossos planos estão de acordo com os planos de Deus? Nós temos estudado qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você estuda a sua palavra, você medita nela, você está ali compreendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós já estudamos que Deus nos salvou da nossa condição, nos deu salvação, vida eterna, e deseja que nós sejamos um canal para as outras pessoas, canal de salvação. Então, cabe essa reflexão. Será que os meus planos estão batendo com os planos de Deus? O autor desenvolve ainda o tema trazendo citações da escritora Ellen White, quando, analisando esse fato das pessoas ali em Babel, é dito o seguinte: pretendiam construir sua própria segurança em vez de confiar na palavra divina. E em espírito de oração, em espírito mesmo de entrega a Deus, eu chamo você, meu irmão, minha irmã, e a todos nós, a refletirmos sobre isso. Será que nós estamos confiando em Deus? Nós podemos descansar das promessas salvadoras de Deus? Acabamos de estudar a carta aos Efésios, onde mostra a salvação pela graça nos méritos de Jesus Cristo. Então, que essa seja uma reflexão para nós nesse estudo de domingo. Continuando o nosso estudo sobre o chamado de Deus a Abraão, nós vamos ver que Deus chama Abraão e faz um pedido a ele, faz uma aliança para que ele deixasse a sua terra, o seu conforto, pudesse sair da sua zona de conforto, para que Abraão fosse um instrumento de Deus, como diz aqui, uma bênção para todo o mundo.
E Abraão tinha a prerrogativa de aceitar ou não, e ele aceitou, ele obedeceu. Ele sai e vai, sob as orientações de Deus, cumprir os propósitos de Deus. O texto diz: Abraão obedeceu de acordo com a palavra do Senhor. E aqui tem um ensinamento muito especial para mim, para você, para toda a nossa audiência. Para sermos cristãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. As orientações da palavra de Deus são instruções, orientações para a nossa vida. É isso que nos faz viver de acordo com a vontade do nosso Deus. A lição lista aqui uma série de passagens bíblicas, e é muito importante a leitura de cada uma delas para a compreensão do tema. Nós selecionamos algumas aqui que vão falar sobre essa profecia, sobre essa promessa feita lá no Jardim do Éden, de que viria um Salvador, que o plano de redenção estaria em curso, e viria o Salvador, o Messias, para pôr um fim ao problema do pecado, né? A lição pontua isso aqui nos comentários do autor, de que o Messias surgiria da linhagem de Abraão e Isaac. Nós separamos alguns textos para ler juntos aqui na classe. O primeiro texto é o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Eu vou ler agora para vocês. Diz o seguinte: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui nós temos uma profecia messiânica de que Jesus venceria Satanás, derrotaria Amém. Satanás. O próximo texto é o texto de Gênesis, capítulo 17, verso 19, que diz o seguinte: Deus lhes respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Ale, nesses textos e nos próximos que nós não lemos com a classe, mas é bom ler em casa, nós podemos perceber a linhagem que levaria o nascimento de Jesus sendo construída. E assim nós prosseguimos para a conclusão do estudo dessa segunda-feira e vimos Abraão numa aliança com Deus para que o propósito de Deus se cumprisse através da vida de Abraão. E o autor trabalha aqui que nós não sabemos o quanto Abraão compreendia, entendia e sabia desse plano, mas é dito que ele agiu com fé. Isso é um exemplo maravilhoso para nós. Muitas das coisas que Deus tem nos instruído, tem nos pedido, muitas missões que Deus nos chama a cumprir, nós não compreendemos tudo, mas pela fé nós temos avançado. E hoje nós vemos que Abraão, ele entra na terra que Deus havia prometido a ele. Ele sai da sua zona de conforto e obedece a Deus. Mas nem sempre que nós obedecemos a Deus, e a história de Abraão é um testemunho disso, as coisas vão bem. Abraão chega na terra prometida, como Deus lhe havia sugerido, e ele encontra a terra cheia de moradores, um povo cruel, um povo brabo, um povo de guerra. E para piorar a situação, diz que aquela terra foi acometida de fome, uma situação terrível que o levou à terra do Egito. Então, isso traz para nós lições que precisamos aprender, e é por isso que estamos estudando a palavra de Deus. Nem sempre atender o chamado de Deus nos levará a lugar de paz, a lugar de conforto, mas é importante que, em meio àquela situação, Deus nunca deixou Abraão sozinho. Encorajamento, né, pai? Deus, em toda a história de Abraão, aparece para ele levando encorajamento. Assim, nós também somos encorajados pelas promessas de Deus. Muitas vezes as situações ficam difíceis, nós sabemos disso, mesmo em obediência, as coisas acontecem, a vida segue com momentos difíceis, mas nós devemos buscar encorajamento, confiança nas promessas de Deus.
A partir desse estudo aqui, é muito importante a nossa compreensão de que nós, enquanto seres humanos, somos cheios de fraquezas. E Deus vai permitindo progressivamente nós nos confrontarmos com essas fraquezas para que a nossa confiança esteja exatamente nele. Abraão estava no Egito e precisava ser confrontado com suas fraquezas. O Júnior narrou aí no verso 13 que ele vai, para salvar a sua vida, entre aspas, ele vai sugerir um plano de que Sara era sua irmã e não sua esposa. E Deus vai ver aquilo e, pela sua graça, vai intervir para que não acontecesse o pior ali. Sara fosse tomada como esposa do faraó. Então, é importante nós reconhecermos que nós não estamos prontos. Nossa comunhão com Deus é diária. E assim como Abraão, Deus está nos levando passo a passo no progresso da fé. E uma outra lição é que Deus, ele não nos descarta pelo erro, né? Abraão, apesar dele estar ali obedecendo a Deus naquele momento em missão, infelizmente ele caiu no erro, ele errou. Mas nem por isso Deus o descartou dessa missão, né? Pelo contrário, depois nós vamos ver que Abraão se arrependeu, se voltou para Deus e continuou a sua obra. Justamente aqui na quarta-feira, a lição ela vai trabalhar sobre a igreja primitiva, né? Então nós estamos falando aqui no momento em que os primeiros cristãos sofriam grandes perseguições, né, por causa do evangelho. E nós temos aqui, a lição até cita Atos capítulo 1, verso 8, que Jesus havia dito para os seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e que eles seriam as suas testemunhas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria. Né? Então, nesse momento, eles estavam em Jerusalém. Porém, em Atos capítulo 8, verso 4, diz que a igreja sofreu essa perseguição e ela teve que sair de Jerusalém. Ela foi dispersa. Diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então aqui nós vemos que a igreja primitiva ela teve que sair da sua zona de conforto. Eles estavam ali pregando a palavra em Jerusalém, mas tiveram que sair pelos motivos da perseguição que eles estavam sofrendo. Exatamente. E o título da mensagem de hoje é a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Então, assim, são várias. O Alexandre citou aí que em Atos 1, capítulo 8, Jesus tinha dado uma comissão. Tinha prometido que eles seriam cheios do Espírito Santo para realizar uma missão. Mas isso tinha acontecido. Foi o Pentecoste. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a compreensão deles ainda era uma compreensão preconceituosa, exclusivista. Por onde eles iam, diz o texto, que eles iam pregando o evangelho, mas iam pregando para quem? Na compreensão deles, quem necessitava de salvação, quem tinha o privilégio da salvação eram os judeus. Então eles iam pregando em sinagogas e pregando para os judeus. Deus vai permitir que as coisas aconteçam, e nós vamos ver no transcorrer do estudo de hoje, que ele vai ampliar isso, porque Deus não é Deus de judeus, é Deus de ser humano que quer a salvação de todos. Muito legal, né, pai? Essa compreensão que a lição vai trazer para a gente. Um exemplo disso era o próprio Pedro. Pedro não considerava os gentios. A lição traz o comentário aqui, que ele diz que era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Então, eles tinham esse preconceito, essa compreensão errada do evangelho e até participavam da missão, mas de uma forma preconceituosa, de uma forma limitada. E aí nós vamos ver aqui na leitura, a segunda pergunta do dia vai até elucidar como Deus vai transformar o coração de Pedro, como Deus vai mostrar o caminho certo que a missão deve seguir. Um caminho de acolhimento, de
inclusão, que o Evangelho é para todos. Um dos primeiros comentários que a lição vai trazer aqui no nosso estudo é muito interessante e vai nos dar uma compreensão muito importante sobre o que é trabalhar na missão, o que é participar da obra de Deus. E vai dizer que compartilhar a verdade não é convencer os outros. Eu e você não temos o poder de convencer ninguém. O que nós podemos fazer é levar a mensagem de Jesus, testemunhar do nosso Senhor, e o trabalho de convencimento cabe ao Espírito Santo. Nós mesmos já estudamos em outras lições aqui de que essa missão não é nossa, essa missão é de Deus. Nós somos privilegiados de poder participar dela. E nos é orientado, e nós estudamos na lição essa semana, que nós devemos começar por onde nós estamos. O texto de Atos diz: fiquem e comecem em Jerusalém. Então nós podemos começar por aí. É claro, nós comentamos aqui essa semana que você não precisa sair do seu país. Mas nós não estamos dizendo que essa não é uma forma. Essa pode ser uma forma. Se você entender que esse é um ministério para você, é uma forma de testemunhar de Deus. Mas não existe apenas esse. Você não pode esquecer do seu vizinho, do seu irmão, do seu familiar que está ali perto de você, né? Então, nós temos que ampliar esse nosso entendimento sobre missão, sobre o campo, sobre a forma como nós vamos fazer isso. E o estudo nos leva à compreensão, inclusive o título do estudo de hoje é Comece onde você está. Precisamos começar de algum ponto e o ponto é onde nós estamos. Isso representa Jerusalém, mas não podemos ficar só aí. Jesus diz que devemos ampliar esse ministério, essa grande comissão deve ser, o campo missionário é o mundo. Então envolve aonde vivemos, mas precisamos, como já foi dito, ampliar isso. Mas podemos fazer isso, e estamos fazendo isso, de forma indireta, através dos nossos talentos, através dos tesouros que Deus tem nos concedido, nós fazemos a missão em outras partes do mundo. Isso é fantástico. Isso é um campo missionário que envolve a todos e que dá a oportunidade a todos de desenvolver os seus talentos para a honra e glória de Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.